No universo da DC, existem dos mais diversos tipos de vilões, com alguns deles chegando a níveis de poderes muito altos e outros chegando a níveis absurdos de poder, e dão muitas das vezes uma bela de uma trabalheira para o super-herói, e também muitas das vezes até chegando a superar os seus poderes, e alguns desses vilões que eu vou falar aqui nesse vídeo. Bora lá! Para pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Sérgio, sejam muito bem-vindos a mais um nosso canal Santos TK. E galera, antes de eu mostrar a lista aqui para vocês, lembrando de uma coisa, eles não estão aqui nivelados de tipo de poder de rank, por exemplo. Não quer dizer que o quinto lugar é mais forte que o sétimo ou coisa assim, ou que o primeiro é mais forte que o oitavo. É porque muitos deles nós nem mesmo sabemos o limite do seu poder. Logo, nós não podemos impor limite em alguém que na teoria pode ter poder ilimitado, certo? Então, dito isso, vamos para o vídeo, mas não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal que você estará me dando uma grande ajuda e um grande apoio, e você não perderá mais nenhum vídeo aqui do canal. Então, bora pro vídeo. 8. Superboy Primordial. O Superboy Prime é a versão de Kal-El da Terra Prime, criado por Elliot e Maggie e Kurt Swan, antes da crise das infinitas terras. Esse universo, Lara e Jor-El eram cientistas que mandaram para a Terra usando uma máquina de teletransporte. Ele é considerado por muitos como a versão mais poderosa do Superman no multiverso da DC. Além de possuir todas as habilidades e poderes do Homem de Aço, ele também ainda tem imunidade à magia e à kryptonita, todas aquelas habilidades que o nosso querido Superman tem vulnerabilidade, né? E visto que em sua realidade, Krypton não explodiu, mas foi engolido pelo Sol Vermelho. Bom, na Terra Prime, os super-heróis da DC existem apenas nos quadrinhos e foi de onde o nome de Clark foi tirado, o que lhe rendeu o apelido de Superboy durante seu período na escola. O Superboy Prime consegue aumentar seus poderes através de uma armadura que armazena a luz do Sol amarelo, e além disso ele recebe os poderes de um dos Guardiões do Universo. Na crise nas infinitas terras, ele descobre seus poderes e se encontra com Superman na Terra 1, e durante os eventos seu universo é destruído enquanto ele luta ao lado de suas versões contra o Anti-Monitor. Depois disso, o Superman Prime se une a Lex Luthor Jr. da Terra 3 em uma dimensão paraíso, onde passam ali anos isolados, e sendo manipulado e perdendo sua consciência no processo desses anos. E a partir daí que ele se descontrola em busca de recriar seu mundo de origem, socando as barreiras da realidade e dando início à crise infinita. E nessa saga, ele é derrotado pelo Superman e é aprisionado dentro de um Sol Vermelho. E por esse motivo, com certeza, ele pode ser considerado como um dos vilões mais poderosos da DC Comics e um adversário muito difícil para os heróis da Liga da Justiça. 7. Krona. Krona é incrivelmente poderoso e por ser um dos Guardiões do Universo é simplesmente imortal. Apenas isso, né galera? Não fosse suficiente, ele também é quase imbatível, tanto fisicamente quanto mentalmente. Dada a sua composição, ele pode transformar em antimatéria qualquer ser que absorva em seu corpo. Todos esses fatores já fariam dele um dos vilões mais poderosos da DC, porém, sua história prova que suas atitudes podem ir além disso. Ele apareceu pela primeira vez na revista Green Lantern, volume 2, número 40, em outubro de 1965, e foi criado pelo escritor John Brummer e pelo artista lá Gil Kane, né? Ele nasceu no planeta Malthus, e ele é um cientista que ficou obcecado em observar a origem do universo. E apesar de haver uma antiga lenda dizendo que a descoberta desse segredo causaria uma grande calamidade, mesmo assim ele constrói uma máquina capaz de atravessar a barreira temporal e consegue atingir seus objetivos, tendo o vislumbre da mão da criação depositando a partícula que se tornaria o cosmos inteiro. Krona havia ignorado os avisos de seus colegas cientistas e nesse momento o universo antimatéria foi criado, desencadeando todo o mal no cosmos e o nascimento do Monitor e do Anti-Monitor. E como punição por esse ato, ele foi transformado em pura energia por seus companheiros Zoans e condenado a vagar para sempre pelo cosmos. E a atitude do vilão foi o que incentivou os Zoans a se tornarem os Guardiões do Universo. Parallax. Parallax é uma entidade parasita que nasceu no início da criação como a encarnação consciente do medo, que migrava de mundo em mundo, onde fazia que civilizações inteiras se destruíssem. Milhões de anos depois, ele foi selado dentro de uma caixa que ficou escondida no planeta Malthus, a terra natal dos seres que eventualmente evoluiriam para os Guardiões do Universo. A caixa foi encontrada por Laufrisi, que durante um assalto e posteriormente recuperada pelos Guardiões do Universo, que prenderam Parallax dentro da bateria central de Oa. Lá, ele foi mantido por bilhões de anos e sua verdadeira natureza foi escondida. E para evitar que alguém tentasse libertá-lo, a entidade passou a ser conhecida como a Impureza Amarela.
e aos poucos Parallax enfraqueceu o poder dos anéis com seu aspecto emocional, e portanto apenas alguém com a força de vontade para superar o medo poderia dominar o seu anel de poder. Quando Sinestro foi aprisionado na bateria central de poder, ele foi capaz de absorver um pouco do poder de Parallax e acabou despertando a entidade maligna. E como ele é a personificação do medo, ele é capaz de gerar e manipular grandes quantidades de energia, podendo usar todas as habilidades de um anel amarelo, só que mais intensamente. Ele também é capaz de criar construções sólidas de energia, chegando a criar uma duplicata de Sinestro tão convincente que Hal Jordan pensou realmente ter matado o seu antigo amigo. Parallax tem a capacidade de projetar o medo, afetando até mesmo seres como o Superman, Mulher Maravilha, Ravena e Senhor Destino. Esse poder não é efetivo contra aqueles que são capazes de superar o medo interior, como os Lanternas da Terra. O supervilão é capaz de instalar o mais puro e destilado medo em seu adversário, que pode ser tanto um único indivíduo quanto toda a população de um planeta. E além do controle mental, ele controla a passagem do tempo, voar e até alterar suas dimensões. Então, ele com certeza é um cara uma entidade muito da pelona. Agora, será que o Coringa seria parado por ele? Uma boa pergunta, né? 5. Imperiex Prime. O Imperiex, ou outro nome, o Devorador de Galáxias, é sem dúvida um dos vilões mais poderosos da DC. Isso se não for o maior deles, sendo necessário não só heróis, mas também malfeitores como Mungel e Apocalipse na luta contra ele. O arco dele teve início a partir da chegada dessa poderosa entidade cósmica à Terra, que tinha um estudo de destruí-la para dar início a um processo de purificação que se alastraria por todo o universo. Então, o Imperiex percebe a existência de alguma anomalia que precisa ser corrigida e começa a cruzar o espaço-tempo, destruindo tudo em direção ao nosso planeta, iniciando assim um novo Big Bang para reconstruir tudo perfeitamente. Todos se unem para lutar contra essa entidade e no esforço conseguem enviá-lo para bilhões de anos no passado durante o Big Bang. Antes de ser destruído, o vilão percebe que a imperfeição que precisava ser corrigida no universo era ele próprio. Mas a guerra contra o Imperiex não foi ganha sem baixas, onde pelo menos 8 milhões de pessoas na Terra morreram. E o número total de perdas é considerado incalculável, incluindo vários heróis e vilões como a Rainha Hipólita, Máxima, Aquaman, Apocalipse e Guy Gardner. E sendo a personificação da entropia, Imperiex assume a forma de pura energia contida dentro de uma armadura humanoide de tamanho colossal, e ele é um dos seres mais antigos e fruto da própria radiação gerada pelo Big Bang. 4. Mr. Mxyzptlk. Apesar do seu nome difícil, o Mr. Mxyzptlk, um nome muito complicado, é um ser da quinta dimensão que tem poderes incompreensíveis, capaz de destruir multiversos inteiros. Ele é um dos vilões mais poderosos da DC e só não é a pior da lista por estar preocupado em se divertir do que causar destruição e mortes. O personagem é uma presença muito constante na história do Superman e ele sobreviveu à crise nas infinitas terras sem sofrer alterações. Contudo, os seus atos começam a ser ainda mais inconvenientes. A única adição feita ao personagem foi o fato de agora ele ser capaz de quebrar a quarta parede, se dirigindo ao leitor e chegando até a fazer comentários relativos aos atores. Basicamente, Mxyzptlk, consegue fazer tudo o que quiser, e se na realidade o seu objetivo fosse mesmo destruir o Superman, ele só teria que desejar para que isso acontecesse. O personagem costuma ter um senso de humor extremamente mórbido, mas em algumas histórias ele atua meramente como um palhaço. Ele pode, por exemplo, dar vida a objetos, animar figuras de desenho, alterar formas e propriedades da matéria, teleportar-se e ficar invisível. Na verdade, ele pode até mesmo destruir uma dimensão por completo, e já ficou provado que seria capaz de destruir todo o multiverso, o espaço e o tempo. A explicação mais plausível para esses poderes é que os habitantes de Ziz, como seres pentadimensionais, realizam feitos muito superiores a nós, que poderiam realizar feitos superiores a seres bidimensionais. Como seus poderes não eram bastante para derrotá-lo, Superman teve que usar o seu intelecto para fazer com que ele voltasse ao seu mundo, algo que só acontece quando Mxyzptlk fala o seu nome ao contrário, que é não sei, tá aí na tela para vocês, não faço a menor ideia como é que fala isso aí, me desculpe, tá certo? Mas com certeza ele é um dos seres mais poderosos da DC, e que nós vimos que quando o Coringa conseguiu apenas 99% dos seus poderes, ele conseguiu manipular todo o multiverso e fazer muita loucura com o universo lá. Então, com certeza ele é um dos seres mais poderosos da DC, se não o mais, 3. Gog.
Gog é uma divindade extremamente poderosa que se mantém transitando entre as boas ações e a pura selvageria. A primeira versão foi introduzida em New Year's Evil, The Gog número 1, publicada em fevereiro de 1998, e a entidade fazia parte da raça dos velhos deuses do terceiro mundo, até que uma guerra pela supremacia do universo teve início. Sabendo que a batalha levaria a uma destruição sem limites, ele decidiu abandonar seus irmãos e partiu pelo multiverso, se estabelecendo na Terra, sempre na Terra, né? Gog permaneceu durante séculos dentro de uma caverna, onde era adorado como uma espécie de divindade pelos moradores do local. Ele mantinha um cajado como elo de ligação com a humanidade e acabou ficando adormecido, sendo esquecido com o passar do tempo. Anos depois, um jovem explorador chamado William Matthew encontrou o local e, quando tocou o artefato, recebeu os poderes da entidade. Contudo, ele também obteve as visões da Terra 22, onde os heróis falharam em proteger o mundo. Acreditando que aquele fosse o futuro do planeta, ele acabou injustamente cometendo vários atos de genocídio contra meta-humanos de sua realidade. Suas habilidades incluem viajar no tempo, sentidos extremamente aguçados, velocidade suficiente para interceptar o Flash, força sobre-humana consideravelmente maior do que a de Superman e grande inteligência. E com certeza Gog é virtualmente invencível, sendo capaz de se curar rapidamente, além de ser autossustentável, capaz de voar, se teletransportar e de projetar rajadas de energia. 2. Darkseid. Darkseid, ou Uxas, provavelmente é o vilão mais temido pela Liga da Justiça e considerado por muitos como o mais perigoso de todos. Seu poder não é só ali fisicamente, né, de tudo, mas sim também de todo aquele exército que ele tem de parademônios, né? Ele ainda controla um planeta inteiro cheio de parademônios, como eu falei, que dariam sua vida pelo líder. Na história é revelado que Darkseid faz parte de uma raça denominada de os Novos Deuses, que surgiram após uma guerra que dizimou uma raça de deuses antigos, criando um Big Bang que formaria os planetas Apocalipse e Nova Gênesis. Nova Gênesis é regida pelo Pai Celestial, um mundo de luz e ordem, enquanto Apocalipse é regida por Darkseid. O planeta formado de fogo e metal é lidado sobre uma política ditatorial por Lucius, o nome anterior do vilão, que é membro da família real de Apocalipse, né? Lucius foi capaz de assassinar o seu irmão Drax, que é o verdadeiro herdeiro do trono, que tinha direito ao poder Ômega, apenas para ter acesso a essa força que é capaz de salvar ou destruir mundos. Ele toma planetas inteiros e também ordena que mate sua mãe, a rainha Ega. Se auto-intitula Darkseid e se torna desde então um dos vilões mais poderosos da DC Comics. Para o Senhor de Apocalipse, o domínio sobre o livre-arbítrio é o caminho para sua conquista, podendo assim remodelar o universo ao seu modo. Para alcançar sua meta, o vilão procura incansavelmente pela equação antivida, um conceito criado por Jack Kirby durante a saga do Quarto Mundo. Aquele que com essa fórmula é capaz de dominar a vontade de todas as criaturas. E não conhecido como Crise Final, Darkseid consegue finalmente obter o conhecimento sobre a equação, atacando a Terra e tentando escravizar todo o planeta. Número 1. O Anti-Monitor. Outra pessoa muito inteligente e responsável por uma das maiores sagas da DC Comics, a Crise nas Infinitas Terras, é o Anti-Monitor. Ele causou mais destruição e morte que qualquer outro vilão nos inúmeros multiversos da editora. O arco é considerado por muitos fãs o crossover mais importante da história da editora, sendo que nessa história o multiverso deixou de existir por conta das ações do vilão. A dimensão de antimatéria foi o resultado acidental do experimento de Crona, lembra aquele que eu falei? O cientista do planeta Malthus, que desejava testemunhar o nascimento do universo e tudo mais, e suas ações diretamente criaram um monitor e um antimonitor. Enquanto o monitor era benevolente, o antimonitor rapidamente se estabeleceu como um conquistador implacável em seu universo. O monitor sentia o domínio de sua contraparte e decidiu cruzar o universo de antimatéria para confrontá-lo. A guerra entre os dois durou 1 milhão de anos, até que um brutal ataque deixou ambos inconscientes, forma como permanece por mais de 9 bilhões de anos. Um dia, o cientista chamado Pária conseguiu criar um novo universo, mas seus experimentos acabaram por despertar tanto o antimonitor quanto o monitor. O vilão destruiu esse mundo e, ao notar que a destruição da matéria positiva o deixou mais poderoso, decidiu fazer o mesmo em todos os universos, dando início à famosa Crise nas Infinitas Terras. Sua primeira aparição foi nos quadrinhos e deu origem à Crise nas Infinitas Terras número 2, embora tenha permanecido nas sombras até Crise nas Infinitas Terras número 5, sendo destruído em Crise nas Infinitas Terras número 12. O Antimonitor consegue aumentar seu poder ao consumir positrons, podendo combater simultaneamente vários super-heróis. Mesmo que estejam em diferentes dimensões, ele possui um tamanho gigantesco, uma incrível força destrutiva e a habilidade de efetuar dobras espaciais, ganhando atalhos para qualquer ponto do espaço.
galera, com certeza os vilões da DC são muito poderosos, são muito roubados. Obviamente eu não trouxe todos aqui, né, porque são inúmeros vilões. Mas se você gostou do vídeo, deixe nos comentários qual você acha que ficou faltando. Isso eu posso trazer uma parte 2 deste vídeo aqui. Então não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal. Conto muito com seu apoio, galera. Seu apoio, com seu like, sua inscrição é muito importante. E eu conto muito com seu apoio. Então até o próximo vídeo e eu fui.